Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, Evangelho segundo escreveu João. Hoje nós iremos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu João, e hoje iremos meditar aqui no capítulo 11, sobre este milagre, que eu particularmente considero o milagre, um dos milagres mais importantes do ministério do Senhor Jesus. A ressurreição de Lázaro é um milagre que serve como um divisor de águas na história de Jesus. Até este dia aqui, como nós temos lido e meditado nas mensagens anteriores, nós vemos que os líderes religiosos, eles questionavam a Jesus, eles tinham uma rejeição com o mestre. Mas a partir do milagre da ressurreição de Lázaro, eles tomam uma decisão, que é de matar a Jesus. Esse milagre, ele foi tão impactante, tão irrefutável, algo tão forte, porque várias pessoas acompanharam e viram um morto que estava há 4 dias já sepultado e agora é ressuscitado através da palavra de Jesus. E isso foi tão forte que causou 2 resultados. O primeiro resultado desse milagre da ressurreição de Lázaro foi a decisão dos líderes religiosos de que eles não teriam mais o que fazer com Jesus a não ser matá-lo. Porque eles vão dizer, daqui a pouco nós vamos ler, eles vão dizer: olha, este homem faz muito milagres, não tem o que fazer, nós temos que matá-lo, porque eles não queriam perder a sua posição. Então o primeiro resultado foi a decisão de que a partir daquele momento eles iriam matar a Jesus. Mas o segundo resultado deste milagre foi porque as pessoas daquela época, que até então viam Jesus talvez apenas como um profeta, como um homem de Deus, como um homem usado por Deus, ou como um rabi, como um mestre, mas a partir de agora, ao verem esse milagre, eles percebem que Jesus não é apenas um profeta, não é apenas um homem de Deus, não é apenas um professor, mas ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. De maneira que nós estamos no capítulo 11, mas quando você chega no capítulo 12, é quando vai ser a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porque agora ele vai ser recebido como Messias. E embora aquelas pessoas, as mesmas pessoas que disseram: Messias, bendito que vem em nome do Senhor, são as mesmas pessoas que lá na frente vão dizer: crucifica-o. Embora isso aconteceu, mas a verdade é que esse milagre, ele causou esse impacto, e é por isso que ele é tão importante. E hoje nós vamos meditar aqui sobre algumas lições importantes. Vamos lá, amados. João 11, versículo 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Nós vemos aqui, amados, que nas mensagens anteriores, o Senhor Jesus foi ali naquela festa em Jerusalém, aonde ele fez milagres, pregou os seus discursos, sofreu a rejeição e o confronto dos judeus religiosos, ao ponto de que eles decidem apedrejá-lo. E ele então se afasta, vai para um local mais deserto, e estando agora em um local mais reservado, chega até ele uma notícia: Senhor Jesus, o teu amigo Lázaro, a quem tu amas, irmão de Marta e Maria,
ele está enfermo. Interessante é que do lugar aonde Lázaro estava até o lugar onde Jesus estava era um dia de viagem. Então, quando este mensageiro ele sai de onde Lázaro estava, ele demora um dia para chegar até Jesus. O problema é que quando ele estava indo até Jesus, Lázaro já estava morto, morreu. Quando esse mensageiro chega até Jesus para falar que Lázaro estava enfermo, na verdade o que o mensageiro não sabia é que Lázaro já estava morto. E agora Jesus, ao ouvir essa mensagem, ele fica mais 2 dias aonde ele estava, totalizando quantos dias, amados? Quantos? 3 dias. E aí depois de 2 dias, Jesus então decide ir até onde Lázaro está. Porém é mais um dia de viagem, totalizando agora 4 dias que Lázaro já estava morto. Quando Jesus chega até aquela localidade, Marta vem até Jesus e fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tudo podes. Então Jesus diz para ela: seu irmão há de ressuscitar. Logo quando ele continua, Maria ficou em casa, ela não foi até Jesus. Possivelmente ela estava triste, angustiada. Marta, como tinha uma natureza mais proativa, ela vai até Jesus. Lembra naquela passagem quando Jesus vai se alimentar com seus discípulos na casa de Marta e Maria, e Marta estava preocupada, fazendo muitas coisas, correndo para lá e para cá, e Maria sentada ouvindo Jesus. Então aqui a gente já vê a natureza de cada uma delas. Marta então vai até Jesus, conversa com ele, mas Maria fica em sua casa. Jesus então manda chamar Maria. Ela se levanta, vai até Jesus, se prostra aos teus pés e fala: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus então conversa também com Maria. Ele vai até o local onde Lázaro tinha sido sepultado. Ele manda que tirem a pedra. Eles tiram a pedra e ele fala essa palavra que nós acabamos de ler: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu com vida, todo envolto com aqueles lenços. Ele saiu, Jesus disse para que desatai-o, e ele então agora está vivo e andando com Jesus. Como eu disse no início, esse milagre foi tão impactante que nos versículos seguintes, os irmãos vão perceber que muitas pessoas, aonde Jesus estava, eles iam até Jesus, porque eles queriam ver a Lázaro. Esse milagre ele foi tão notório, que se os irmãos atentarem, capítulo 11, olha aí comigo, amados, versículo 47. Depois, os príncipes dos sacerdotes e fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão do nosso lugar. E eles agora então decidem matá-lo. E como eu disse, é um milagre que é um divisor de águas no ministério de Jesus. Agora, o que nós podemos aprender com essa história, amados? A primeira lição que eu aprendo aqui é que a resposta de Deus, preste muita atenção, a resposta de Deus, ela sempre vem. Porém, a resposta de Deus, ela vem no tempo de Deus e no jeito de Deus. Sempre quando nós apresentarmos a Deus as nossas petições, Deus irá responder. Deus nunca deixa os seus servos sem resposta. Ele sempre responde, porém é no tempo dele e é do jeito dele. Marta e Maria eram amigos de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. E agora, quando eles enviam um mensageiro até Jesus, Jesus fica onde ele estava. Talvez a expectativa de Marta e Maria é que Jesus se levantasse imediatamente e fosse até lá,
para responder elas, para curar Lázaro. Mas não, ele fica 2 dias aonde ele estava. E o interessante é que muitos vão dizer que Jesus não foi até onde Lázaro estava naquele mesmo momento, porque se ele fosse, Lázaro não morria, porque onde Jesus está, a morte não tem vez. Ele é o príncipe da vida. Então Jesus permite que a situação piore um pouco mais. Muitas vezes Deus faz assim nas nossas vidas, amados. Deus permite que aquilo que está difícil se torne impossível, que aquilo que até um momento tem solução para o homem se torne numa situação impossível para nós. E quando o difícil se torna impossível, é onde Deus gosta de trabalhar. Deus gosta de trabalhar no campo da impossibilidade. Deus gosta de fazer aquilo que está fora do nosso alcance, aquilo que por nossas mãos nós não conseguimos fazer, porque quando Ele faz, a glória é apenas dEle e de mais ninguém. Então eu quero te dizer que se talvez a situação que você está enfrentando, o teu problema, a tua luta, a tua dor, a crise, que uma hora é difícil, parece que está se tornando impossível, parece que está piorando mais, eu quero te dizer, Deus é especialista em trabalhar no campo da impossibilidade. E embora a resposta ainda não venha, Deus está no controle de todas as coisas, e na hora certa, a resposta virá para a sua vida. Quantos acreditam nisso, amém, amados? Em primeiro lugar, a resposta vem no tempo de Deus e do jeito de Deus. Segunda lição que eu aprendo aqui é que o fato de Deus nos amar não significa que nós não teremos problemas. Marta e Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Eles amavam a Jesus. E Jesus também amava eles. Marta, Maria e Lázaro serviam a Jesus por amor, não era por interesse. E isso é algo tão maravilhoso que quando Marta e Maria mandam avisar o mestre que Lázaro estava enfermo, elas apenas avisam: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Mas elas não determinam o que Jesus tem que fazer. Elas não falam: vem agora, nós precisamos que você venha agora para cá. Não, elas simplesmente comunicam, mostrando a sujeição, mostrando que elas estavam debaixo da obediência, porque elas não impuseram o que Jesus deveria fazer. Elas simplesmente falaram: Lázaro está enfermo. E agora, mesmo eles sendo uma família que andava com Jesus, eles enfrentam problemas. Preste muita atenção, amados. Algumas pessoas acreditam e pregam um evangelho, entre aspas, de conto de fadas. Aquela famosa história: não, venha para Jesus que a sua vida só vai ser vitória. Venha para Jesus, que agora é só vitória. Como diz o hino, já viu o hino? Agora é só vitória, agora é nada, amado. Quem disse isso? Não é só vitória, não. Ou tem aquele hino que diz assim: se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar, mas não vai dar tudo certo não, amado. Não é verdade isso daí não. As coisas dão errado, meu Deus do céu. Posso até ser que no final, na glória, vai dar tudo certo, mas aqui nesta terra, Júnior, não dá tudo certo, irmão. Às vezes o carro quebra na hora que não é para quebrar. Às vezes você está indo para a praia, você planejou o ano inteiro, quando você está indo para a praia, o carro quebra, amado. Que nem eu, uma vez que fui para a praia, depois da pandemia, esperei 3 anos para ir. Quando fui, levei 5 multas, irmão, só na ida. Eita glória, 5, amado, 5 multas só na ida. Cheguei em casa, chegava uma multa num dia, outra multa no outro. Falei: oh meu Deus, está repreendido. Irmão, dá errado. Quantas vezes ia para a igreja? Uma vez eu lembro, a gente foi para a igreja, paramos o carro na frente da igreja, ali na Vila Nova, e dali o carro não saiu mais, amados. Ficou ali na porta da igreja, só saiu com o guincho, o palhozinho. Aí eu lembro disso. Ficou lá, irmão, fui embora com os irmãos de carona. Então quer dizer, Moisés, nem tudo dá certo. Não é porque nós temos Jesus que tudo vai dar certo, não. Às vezes dá errado.
Às vezes a enfermidade vem, às vezes a crise financeira vem, às vezes os projetos não saem da maneira que nós esperamos. Não, o melhor de Deus está por vir. Conversa fiada, meu amado. O melhor de Deus já vem há 2000 anos atrás. Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. O melhor de Deus é o seu Filho que Ele mandou para morrer em nosso lugar, amados. É óbvio que nós temos a esperança lá na glória, amém. Mas aqui nessa terra, meu irmão, entenda uma coisa: neste mundo tereis aflições. Então Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. Maria ungiu os pés de Jesus, amado, enxugou com seus cabelos, ela chorava, era uma mulher de Deus. Mas agora o irmão dela ficou enfermo, e agora Lázaro morre. Então, amado, se alguma coisa está dando errado na sua vida, não murmure, porque isso faz parte, isso acontece. Mas eu tenho uma notícia para te dar: mesmo aquilo que dá errado é para a glória de Deus. Lázaro ficou enfermo, Lázaro morreu, mas aquilo foi para a glória de Deus. Então mesmo quando as coisas dão errado, a Bíblia diz que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O salmista Davi disse assim: foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Então, ainda que a porta se fechou, ainda que a dificuldade venha, ainda que algum projeto deu errado, continue glorificando a Deus, porque mesmo quando algo dá errado, isso é para o teu bem, porque lá na frente você vai entender que Deus está no controle de tudo, e Ele tem a sua vida nas suas mãos. Deus está no controle de tudo, mas as coisas às vezes dão errado. Terceira lição: quando Marta chega até Jesus e ela tem um diálogo com Jesus, Ele vai dizer assim no versículo 25. Essa daqui talvez seja a declaração mais forte que Jesus disse a respeito de sua divindade. João 11, 25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Amado, que frase poderosa. Eu disse uma coisa lá na primeira mensagem dessa série, e vou repetir aqui. Quando as pessoas falam de Jesus, é muito comum alguém dizer assim: olha, eu até creio em Jesus, eu até creio que Ele foi um bom homem, eu até creio que Ele foi um profeta, eu até creio que Ele foi um homem sábio, mas eu não creio que Ele é Deus, eu não creio que Ele tinha poder místicos, eu não creio. Então eu quero te dizer que não tem como crer em Jesus se você não crer que Ele é Deus. Não tem como. A respeito de Jesus, você só pode chegar a duas conclusões: ou você acredita que Ele era um louco, megalomaníaco, ou você acredita que Ele era o próprio Deus. Não tem outro meio termo. Porque olha o que Ele disse aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Você tem noção do que isso significa, meu amado? Jesus aqui, no Evangelho segundo escreveu João, nós falamos que Jesus aqui, Ele opera quantos milagres em João, amados? Quantos milagres? Vocês têm que saber, irmãos. Já falei 10, quantos milagres? 7 milagres. Cada milagre de Jesus tem um propósito. Cada milagre fala algo sobre a sua natureza. Por exemplo, quando Ele transforma a água em vinho, Ele está falando que só Ele tem o poder de transformar o homem, de transformar a natureza do homem. Cada milagre tem um propósito. Quando Ele multiplica os pães e os peixes, Ele está dizendo que eu sou o pão vivo que desce do céu. Ele está dizendo que Ele é o único que pode saciar a fome e a sede interior do homem, que não é nada nesse mundo que pode saciar. Mas agora, quando Ele vai ressuscitar a Lázaro, Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo: eu tenho poder sobre a morte. E agora dá uma esperada aí, preste muita atenção no que eu vou dizer. A morte, Salomão disse assim: o sábio pensa na morte com frequência. Salomão disse. Ele também disse assim: é melhor estar em um velório
do que numa festa. Porque no velório, o homem aplica o seu coração. Quando nós estamos em um velório, nós pensamos nas coisas importantes da vida. Nós pensamos com profundidade naquilo que realmente importa. Então é por isso que Salomão fala que o sábio pensa na morte com frequência. Não no sentido depressivo, mas no sentido de entender que essa vida aqui é passageira. E que nós temos que saber valorizar as coisas certas. Agora presta atenção. A morte, ela é o maior dos inimigos do homem. A morte é o maior problema da humanidade. É algo tão terrível que foi a sentença que Deus colocou por causa do pecado. Não coma do fruto proibido, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. Então, por mais que a pessoa esteja passando por dificuldades, mas uma pessoa que está em sã consciência, com todas as suas faculdades mentais em boas condições, quando ele está à beira da morte, ele não quer morrer. Ela luta com todas as forças para ficar vivo, porque nós não fomos feitos para morrer. E é por isso que a morte é algo tão triste. É por isso que quando nós perdemos alguém, dói tanto. Porque a morte não é algo natural, não era para ser algo natural. Então é algo que nós lutamos contra ela. A morte é um problema tão grave que a ciência, com toda a sua tecnologia, não consegue resolver esse problema. O homem já conseguiu muitas coisas, já desenvolveu muitas tecnologias, agora está aí com a inteligência artificial, que a que tudo indica, nos próximos anos terá uma das maiores revoluções da humanidade. Mas mesmo assim, pode juntar todas as mentes brilhantes do mundo, Elon Musk, Bill Gates, Albert Einstein, mas nenhum deles consegue ressuscitar um defunto. Nenhum deles consegue pegar alguém que já morreu e trazer à vida. Inclusive, a ciência tenta explicar muitas coisas, mas tem uma coisa que a ciência não explica: a origem da vida. Como que surgiu a vida? Como que surgiu o primeiro ser vivo? Porque é impossível de uma coisa sem vida surgir vida. Então como que surgiu a vida? E é por isso que quando alguém fala, eu sou ateu, você pode até ser ateu, mas você acredita em milagre. Não, eu sou ateu, não acredito em milagre. Acredita sim, porque como que surgiu a primeira vida? Qual que é a explicação? Não tem explicação. Então algum milagre aconteceu. A diferença é que alguém que é ateu, ele acredita que esse milagre é obra do acaso, mas eu e você acreditamos que esse milagre é obra das mãos do Criador. Amém, amados? Então, por mais que a ciência evolua, eles não conseguem resolver o problema da morte. Ninguém consegue. Aí vem Jesus e fala, eu consigo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí ele vai dizer assim, e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele está falando da vida eterna com Deus, porque a morte eterna é o desligamento irreversível do homem e Deus. O homem que vive sem Deus, sem crer em Jesus, sem servir a Jesus, quando ele morre sem salvação, ele está desligado permanentemente, irreversivelmente de Deus. Essa é a morte eterna. A pessoa não fica sem consciência, fica no sofrimento e desligado de Deus. Mas eu e você, aquele que serve a Jesus, quando ele parte dessa vida para a eternidade, nós estaremos para sempre com Deus. E é por isso que ele fala da vida eterna. Então quando Jesus diz aqui, preste muita atenção, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo, eu sou a vida. A ciência não sabe explicar a origem da vida, e Jesus fala, eu sou a vida. Agora venha para cá, lembra que eu disse que a respeito de Jesus só tem dois caminhos: ou você crê que ele é louco, ou você crê que ele é Deus. Porque alguém que faz uma declaração dessa, se for verdade, aliás, se for mentira,
ele é louco. Mas se for verdade, ele é o próprio Deus. E ele é o próprio Deus. Porque tudo que Jesus fez e ainda faz, mesmo depois de 2000 anos da sua morte, bilhões e bilhões de pessoas ao longo da história servem e serviram a Jesus. Milhões de pessoas já foram lançadas nas fogueiras, aos leões, e não negaram a Jesus. Ainda hoje, meu amado, tem pessoas ao redor do mundo que entregam a sua vida por amor a Jesus. E é por isso que nós cremos que Jesus ainda vive. Por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e ele está hoje aqui em nosso meio. Você acredita nisso, amado? Amém? Então, quando Jesus diz isso, ele está mostrando a sua divindade, que é um dos objetivos centrais do Evangelho de João: apresentar Jesus como Deus. Ele é o próprio Deus. Mas sabe o que é interessante? Que o mesmo Jesus que uma hora diz: eu sou a ressurreição e a vida, veja o que ele vai dizer, versículo 34: e disse: onde puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. E agora, todos juntos, 1, 2, 3, Jesus. Esse que é o versículo menor da Bíblia. As irmãs inclusive acertaram essa pergunta lá, né? Jesus chorou. Aí vem a pergunta: por que Jesus chorou? O interessante, amados, é que muitas pessoas tentam explicar esse versículo com explicações tão complexas, mas a explicação é tão simples. Jesus chorou porque ele era humano. O mesmo Jesus que no versículo anterior que nós lemos vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, mostrando a sua divindade, mostrando que ele é Deus. Agora ele mostra a sua humanidade, quando ele chora. E por que ele chora? Ele chora por compaixão das pessoas que estavam ali. Ele chora porque ele vê o sofrimento de Marta, Maria, seus amigos, familiares. Ele chora porque ele vê o seu amigo Lázaro sepultado. E por mais que ele soubesse que Lázaro seria ressuscitado, mas ele sente a dor daquelas pessoas. E eu vou um pouco mais além. Jesus agora, de certa forma, ele sente na pele o que todos nós sentimos, que é a dura realidade da morte. Porque ele vê como isso dói, perder alguém. Então ele, ao sentir a dor deles, ele chora. E é por isso, irmãos, que nós temos um conforto de saber que o Senhor Jesus, ele sente a nossa dor, de saber que nós servimos um Deus que não é um Deus distante, que está lá longe, e não está nem aí para nós que estamos aqui, não. Jesus, ele passou por aquilo que eu e você passamos. Quando você está angustiado, Jesus, ele sabe o que é sentir isso, porque ele sentiu a angústia lá no Getsêmani, quando ele estava prestes a ser crucificado. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ele sentiu aqui a compaixão das pessoas ao ver ele chorarem. E é por isso que eu te digo, meu amado, quando você estiver angustiado, em sofrimento, desanimado, triste, frustrado, fale com Jesus. Porque muitas vezes as pessoas, elas vão até o psicólogo, até o terapeuta, psicanalista, e tudo isso é bom, não é proibido, eles têm a importância deles. Mas quantas pessoas que às vezes passam 1 hora, 1h30 falando com um profissional, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, mas não passa 5 minutos falando com Jesus em oração. Você não é proibido de procurar uma ajuda, mas não deixe de falar com Jesus, meu amado. Abra o seu coração diante dele, como Marta e Maria fizeram. Elas estavam angustiadas, mas Marta, ela vai até Jesus e fala: Senhor. Ela não murmurou, irmãos, não foi uma murmuração, foi ela abrindo o seu coração: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O interessante é que Maria, ela não quis ir até Jesus, mas quando Jesus chama ela, ela vai até Jesus. Ela estava angustiada, mas a Bíblia vai dizer que quando ela chega até Jesus, ela se lança aos seus pés, como gesto de adoração, e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava abrindo o seu coração para Jesus. Então nesta manhã, meu amado,
Se você está com uma angústia no seu coração, você que está aqui, ou você que está ouvindo essa mensagem nas redes sociais, se o seu coração está angustiado, entristecido, magoado, fale com Jesus, porque Ele sabe e conhece a nossa dor. Ele conhece e Ele sente a tristeza do nosso coração, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele já sabe o que você está passando, mas Ele quer ouvir a tua voz. Então Jesus, Ele mostra a sua humanidade, quando Ele chora, junto com aquelas pessoas. E para concluir, quando Jesus chega até o lugar onde Lázaro estava sepultado, Ele diz: tirai a pedra. Os túmulos naquela época, era como se fossem pequenas cavernas, que tinham uma pedra muito grande. E Jesus ordena que eles tirem a pedra. Depois Ele fala: Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro sai, novamente Jesus fala: desatai-o e deixai-o ir. E aqui eu concluo dizendo o seguinte, preste muita atenção. Nesse milagre da ressurreição de Lázaro, que foi um dos milagres mais marcantes do ministério de Jesus, nós vemos aqui que o impossível Jesus fez, mas o possível foi o homem que fez. Jesus só agiu aqui naquilo que era impossível para o homem, mas naquilo que era possível para o homem, Ele deixou que os homens fizessem. Só Jesus poderia ressuscitar a Lázaro, e Ele fez isso. Agora, tirar a pedra do túmulo, os homens poderiam fazer, e Jesus falou para que eles fizessem. Desatar a Lázaro, ou seja, ele estava amarrado, envolto, os homens poderiam fazer, e Jesus ordenou que eles fizessem. Então a última lição que nós aprendemos aqui é que o impossível Deus faz, mas o possível nós temos que fazer. Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer em nosso lugar. A ressurreição de Lázaro, só Jesus poderia fazer, e Ele fez. Agora, tirar a pedra e desatar a Lázaro, eram os homens que poderiam fazer. Então entenda uma coisa: existem coisas na minha e na sua vida que são impossíveis para nós. Existem campos e áreas que só Deus pode mudar. Por exemplo, só Deus pode mudar o coração do homem, você não pode. Só Deus pode abrir uma porta que está fechada, você não pode. Só Deus pode curar uma enfermidade, você não pode. E eu poderia falar várias coisas que só Deus pode fazer, mas existem coisas que você pode fazer. Só Deus pode mudar o coração do homem, mas eu e você podemos tratar as pessoas bem. Mas eu e você podemos ser mais gentis. Eu e você podemos ser mais amorosos. Só Deus pode abrir a porta que está fechada, mas eu devo me preparar para que quando a porta se abrir, eu esteja preparado. Só Deus pode curar enfermidades que são impossíveis para o homem, mas você pode buscar ter uma vida saudável, se alimentar bem, dormir bem, praticar exercício físico. Existem coisas que só Deus faz, mas existem coisas que nós temos que fazer. Então nesta manhã, talvez você está esperando um milagre da parte de Deus, e talvez Deus ele já determinou uma palavra a seu favor, mas talvez falta que você tire a pedra. Talvez falta que eu e você tiramos aquilo que está impedindo. Quando Jesus disse para os homens: desatai-o. Talvez o teu milagre já está vivo, já está perto, mas Deus essa manhã te trouxe aqui para te dizer: tire a pedra, tire o impedimento. Se existe algo que está te impedindo, tome uma decisão nesta manhã de tirar o impedimento.
Se existe algo que está te amarrando, tire nesta manhã as amarras, os impedimentos, para que você possa viver o milagre da parte de Deus. Eu sinto que Deus está falando com pessoas aqui, amado. O teu milagre está mais perto do que você imagina, mas nesta manhã Deus está te dizendo: chegou a hora de você tirar os impedimentos, de você tirar a pedra, de você fazer aquilo que está ao teu alcance, porque o impossível Deus fará por você. Quantos acreditam nesta palavra? Amém. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra. O Senhor que ressuscitou a Lázaro, este milagre maravilhoso, ao qual o Senhor mostrou que a resposta vem no tempo do Senhor. Nós aprendemos aqui, Senhor, que o Senhor nos responde no tempo certo e da forma certa. Nós aprendemos aqui, ó Pai, que mesmo que nós sejamos servos e amigos de Jesus, as coisas podem dar errado. Nós aprendemos aqui, ó Deus, que Jesus é o próprio Deus, a ressurreição e a vida. Nós aprendemos aqui que Jesus sente a nossa dor, pois Ele experimentou das aflições desta vida. Mas nós pedimos aqui nesta manhã, que o Senhor nos dê entendimento, para que nós possamos tirar as pedras, para que nós possamos tirar as amarras. Abra, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, para que nós possamos agir de acordo com a sua vontade, da maneira que o Senhor quer que hajamos, e que o nome do Senhor possa ser glorificado em nossas vidas. Nos dê entendimento nesta manhã, nos dê sabedoria, para que possamos tirar as pedras de impedimento, para que possamos tirar as amarras, para que possamos fazer a sua vontade, porque nós sabemos que o impossível o Senhor fará em nosso favor. Ó Deus querido, esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.